não é uma bomba. O Palmeiras entende que está fechado com o jogador, mas não está fechado com o Racing. Então a gente está num patamar parecido Formação com o que tinha 2 meses atrás. O acerto salarial com o Aníbal Moreno está fechado, está sacramentado. Mas com o Racing, não. E cada vez o Racing trata de aumentar a proposta. Por que dessa vez acho que vai fechar? E o Aníbal Moreno pode ser o primeiro reforço do Palmeiras para janeiro. Porque a Leila Pereira conseguiu criar um fato contra ela na semana passada e aumentar o protesto da torcida e da oposição. O protesto da oposição pelo autoritarismo, pela maneira como ela se comportou em relação à história do clube também, mas da torcida em relação aos reforços. Então, começou a circular o quê? Gente de dentro da direção passando notícia e falando que, olha, está muito perto de fechar, está muito certo que vai fechar, dentro da direção ou de proximidade com a Leila, né? Então, porque a gente sabe bem que o embate com a Mancha Verde começa com o pedido para tirar o Olivério Júnior, seu assessor particular, da assessoria do Palmeiras por ele ser corintiano. O que eu acho um erro da torcida nesse caso. Não importa se o seu assessor é corintiano, são paulino, santista, rubro-negro, vascaíno, ele tem que ser profissional. Mas ali teve um problema. E aí agora tem gente perto da Leila dizendo que o negócio vai avançar. O que circulou ontem foi que a primeira informação foi do Lamáquia, do Zé Roberto Lamáquia, dentro do clube. Ele teria dito que o Aníbal Moreno... Eu não ouvi isso do Lamáquia, não ouvi isso. Que ele teria dito que o Aníbal Moreno estava viajando para o Brasil. O Aníbal Moreno passou o final de semana em Rosário, o nosso palestra cobriu bem essa história. Passou o final de semana em Rosário, voltou para Buenos Aires para trabalhar com o Racing. E o que se diz é que ele está muito animado para vir para o Palmeiras. Estava também na época antes das oitavas de final da Libertadores. Só que o Palmeiras não fechou com o Racing. E o Racing, cada vez que negocia, pede um pouco a mais. Acho que dessa vez o Palmeiras vai dar esse pouco a mais para sacramentar o negócio em função de toda a pressão que se criou semana passada. Então, o acordo entre Palmeiras e jogador já está acertado. Agora falta clube para clube. É isso, PVC? Falta clube para clube. Falta acertar com o Racing quanto e de que maneira o Racing vai receber. Ou seja, está mais ou menos o patamar que estava 2 meses atrás. É isso que eu ia te perguntar, se é parecido com anteriormente. É parecido, porque você não fechou com o Racing. Quando não fechar com o Racing, ele tem contrato com o Racing, ele não vai estar liberado. Mas a impressão é que o Palmeiras vai subir a oferta por causa da situação que se criou. O Palmeiras precisa contratar jogadores pela eliminação da Libertadores, pela pressão da torcida e pela relação que se criou com a Leila Pereira na semana passada. Mas, PVC, uma pergunta. Você acha que... eu vi o Aníbal Moreno jogando na Libertadores. Me parece um bom jogador. Não sei exatamente se pretendem utilizar ali na posição do menino, mas algumas vezes ele joga de primeiro volante também, né? Mas a minha pergunta é, o nome do Aníbal Moreno, considerando que ele é bom jogador, é suficiente para debelar essa crise? Porque, embora ele seja bom jogador, não me parece um nome assim que sabe, resolve o problema de credibilidade da Leila. Não estanca um pouquinho a sangria, né? Porque você diz, a diretoria está contratando, mas não. O Palmeiras quer 3 a 4 jogadores, há quem diga 4 a 5, mas são 3 a 4 jogadores. Ele precisa de um volante, ele precisa de mais um meia, ele precisa de um atacante e precisa de um centroavante. Um atacante de lado e um centroavante. O atacante de lado seria o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique vai ficar no Flamengo. Tudo indica, né? Não assinou? Não tenho essa informação, PVC. Ainda estou naquele patamar ali da semana passada de que a informação que eu tenho é que estão negociando e que ainda não tem nada fechado. Na sexta circulou, mas circulou mais em rede social. Fechou por 2 anos de contrato. Mas eu olhei, não foi fonte de informação que tenha assim, hoje eu até dei uma olhada antes e tal, não tem essa informação de que está... É isso. Então, o jogador de lado seria o Bruno Henrique, mas acho difícil que o Bruno Henrique venha, e parte da diretoria do Palmeiras acha difícil também, acha que ele está usando o Palmeiras. O Kevin é um atacante de lado, mas o Palmeiras quer contratar um atacante, um ponta, um centroavante, um meia e um volante. O volante, o 5. O Aníbal Moreno, o Abel Ferreira chegou a conversar com o Aníbal Moreno.
tem conversado com o Aníbal Moreno. O que anima mais o Aníbal Moreno para vir para cá. Agora, é o que você falou, Rodrigo, não vai... Diminui, mas não estanca a sangria. Aliás, vamos falar português claro. Semana passada, além de tudo que a gente já comentou sobre a entrevista da Leila ter sido desastrada, ela foi desastrada do ponto de vista estratégico também, porque semana passada era a semana que ninguém ia falar do Palmeiras. Não tinha o que falar do Palmeiras. Então o Palmeiras ia voltar a jogar na quinta-feira. Estava em silêncio. A gente podia só trabalhar em silêncio, ela podia ter... isso. Ela atrapalhou o time e atrapalhou ela. Criou uma crise e trouxe para si um noticiário holofote total que dominou a semana inteira no meio de uma data FIFA que normalmente o noticiário de clubes é bem menor e a gente sabe como é que funciona nesses dias. Então, informação para você, torcedor do Palmeiras, que o PVC acaba de trazer para a gente. Entre jogador e clube, adiantado, tudo certo. Entre jogador, Palmeiras e Aníbal Moreno. Falta acordo clube para clube com o Racing, que é, evidentemente, a parte mais complicada de uma negociação. O Danilo Lavieri, nosso colunista do All Sport, também atualiza informações que ele acabou de publicar, tá, gente? Acabou de publicar, tipo, agora mesmo, assim, sobre o Aníbal Moreno, dessa proximidade do acordo de ser fechado, ficando próximo agora. Acabou de publicar mesmo, meio de 7, exatamente nessa linha do que o PVC está falando, da negociação já encaminhada para fechar a contratação. E eu já chamo ele agora ao vivo, porque a informação tem prioridade. Então, conte tudo, não esconda nada, Danilo Lavieri. Seja bem-vindo ao De Primeira. Boa tarde, amigo. Bom dia. Boa tarde. Foi uma correria aqui que eu já não sei nem se é bom dia ou boa tarde. Eu acabei de ver aqui que o PVC já colocou também, o Palmeiras acertou o salário com o Aníbal. O que eu soube é que sim, o Palmeiras acertou com o Racing já para a partir do começo do ano que vem. Já tem uma minuta de contrato com alguns detalhes, perdão, com alguns detalhes já no papel. Então, terminando o formato do negócio 100%, o Palmeiras vai pagar uma parte. Aparentemente, pelo que me contaram, o Palmeiras não vai comprar o 100%. O que eu já sei é que o Racing tem 80% e o Newell's tem 20% dos direitos do Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno tem 24 anos, vai fazer exame médico e ele chega para suprir a ausência, a tão falada ausência do Danilo, que foi vendido para o Nottingham Forest e não teve reposição até agora. Não sei até que ponto vocês já falaram sobre isso, mas a gente vai lembrar, o Palmeiras conversou com o Racing no meio do ano e não chegou num acordo. Naquela ocasião, o Racing queria 10 milhões de dólares, o Palmeiras chegou a acenar aí 8 e pouquinho milhões de dólares, mas eles não chegaram num acordo. Naquela época também, além da grana, além dessa questão financeira, tinha um ponto de o Racing não querer fazer negócio, porque também estava na Libertadores e o Palmeiras não. O Palmeiras estava na mesma chave ainda, né? Se o Racing passasse do Boca, ia jogar Palmeiras e Racing e o Aníbal Moreno tendo sido vendido para o Palmeiras. Então, naquela ocasião, o negócio ficou ainda mais duro de acontecer. Mas desde então, Palmeiras e Racing conversam e o Aníbal, desde então, também manifestou que gostaria de sair do Racing, gostaria de experimentar o futebol brasileiro. Então os Palmeiras e Racing mantêm essas conversas desde aquela época. Para dar o crédito aqui, esse negócio também foi divulgado pelo Lance e a gente confirmou a veracidade disso. Em relação aos valores, Danilo, tem já uma informação de quanto que deve ser acertada essa negociação de clube para clube? Então, eu estou tentando confirmar o valor, porque a primeira coisa que me falaram tinha sido 7 milhões de euros por 70%. Eu achei estranho esse valor de 70%, 7 milhões, primeiro porque o Racing tem 80% e o Newell's tem 20%, e segundo porque naquela ocasião o Palmeiras chegou a oferecer 8,5 milhões de dólares, né, por 100%. Então, me parece que esse valor não é o certo, Azan. Então, eu estou tentando confirmar, não tem essa confirmação 100% ainda, mas vai girar em torno aí de 7 ou 8, pelo que todo mundo está me falando. Eu não consegui bater, tanto que no texto que eu subi agora, que você mostrou aí na tela, nem coloquei essa informação ainda, que estou tentando checar. Como aqui no vídeo dá para deixar mais claro, estou deixando claro para vocês que me contaram, mas a gente não pode bancar esse valor ainda, temos que checar certinho. Então, informação de agora do Lavieri, mais uma vez, para você que está chegando aqui no De Primeira, acabou de publicar sobre essa contratação já muito próxima de ser acertada, mais encaminhado. O PVC já tinha adiantado do acerto de clube e jogador, Palmeiras com o Aníbal Moreno, e esse acordo clube para clube seria a primeira das contratações que o Palmeiras quer fazer visando 2024, PVC e Lavieri, é isso, né? Seria o primeiro cala-boca na entrevista da Leila também, né? Agora os valores não assustam mais, hein? Depois da entrevista. Diga os valores que eles não assustam mais. Vão começar os memes agora.